Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, vamos dar início a esse tema, que eu quero fazer um disclaimer com vocês antes de começar, pelo seguinte: o tema dessa aula de hoje e de amanhã é um tema que no terceiro ano os senhores têm praticamente o semestre todo para falar dele. O que nós vamos fazer hoje, então, e amanhã, é uma introdução ao tema, porque o tema mesmo da responsabilidade civil a gente trabalha no terceiro ano. Como é um tema ultra interessante, que é o tema do dano e da sua reparação, os senhores vão ter uma verborragia de dúvidas, perguntas e ansiedades. Só que aqui nós vamos dar as noções iniciais do tema, longe de esgotar o tema. Os senhores não imaginam que um tema que dura quase um semestre letivo inteiro, eu consigo esgotar em 2 aulas. Vocês vão dizer, mas irmão, por que você está falando disso agora? Não fala de uma vez no terceiro ano. Por quê? Porque o tema da responsabilidade civil, em termos de Código Civil, ele vem dividido em 3 partes. Eu vou falar de topologia do código, lugar onde as coisas estão. A primeira parte do tema, eu estava preocupado com o senhor quando fez sol. O senhor passou calor de manhã, né, pedalando, né? Quando faz chuva, o senhor toma chuva. Quando faz frio, o senhor toma frio. Quer dizer, o senhor está sempre nas adversidades. O senhor viu Outro Dragão? O senhor não viu House of Dragons? O senhor está assistindo a melhor série de todos os tempos. Aliás, eu acho inacreditável como é que um homem civil não veja House of Dragons. Quer dizer, não tem nada com uma coisa com a outra, mas só para enfatizar, a série é excelente. Ontem foi demais. Inclusive por culpa desse caldo aqui, vocês viram que ele emagreceu, né? Ele tirou a vesícula e ele ficou bem mais magro depois disso. Ele me obrigou a assistir o Lula versus Bolsonaro. Foi cansativo, mas depois os dragões valeram a pena. Tive até insônia, sabia? Eu sonhava com o Lula e com o Bolsonaro, que é pesadelo, né? Os dois discutindo aqueles temas relevantes. Bom, então, a responsabilidade civil, topologicamente, tem 3 partes. A primeira está na parte geral, por isso se fala agora. Porque os primeiros artigos estão na parte geral. Por isso estamos no primeiro ano falando dele. Você vai jogar tudo no terceiro. A segunda parte é a responsabilidade civil contratual. Então vamos lá. A primeira parte está nos artigos 186, 187 e 188. Vamos falar agora. A segunda parte, a responsabilidade civil contratual, está nos artigos 389 a 420. E a terceira, 389 a 420. E a terceira parte, que é a maior, que é a mais demorada, está nos artigos 927 e seguintes do Código Civil. 927 até o 954, se eu não estou em erro, ou 956. Portanto, essa matéria vai ser trabalhada agora nas suas noções, vamos chamar iniciais, no primeiro contato com a matéria, longe de esgotar. Semestre que vem, segundo ano, nós trabalhamos a responsabilidade contratual, 389 a 420. E no terceiro ano se estuda a responsabilidade civil extracontratual. Já está com dúvida? Nem começamos ainda. Desculpa, professor, aqui algumas pessoas chamam uma responsabilidade civil de responsabilidade linear. Calma, estou começando. Sem ansiedade. Como é que a gente estuda o tema? Então, responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade vem da ideia de responder, do verbo respondere do latim. Ou seja, responder significa arcar com as consequências. Aquele que responde, arca com as consequências. E essas consequências com as quais ele arca, quando em termos jurídicos, essas consequências podem ser na ordem civil, na ordem penal e na ordem administrativa. Ou seja, o arcar com as consequências pode se dar em 3 ordens: civil, penal e administrativa. Às vezes, o mesmo fato jurídico
repercute nas três esferas. O mesmo. Eu vou dar um exemplo bastante comum. Se eu faço cortes de árvores que estão numa mata ciliar, a mata próxima aos rios, eu tenho responsabilidade civil, administrativa e tem crimes ambientais que eu posso ter cometido. Coisa de Minas Gerais, claro, tem tipos penais, é só para ter uma ideia. Cortar uma árvore na beira do rio pode ser problema civil, administrativo e penal. O civil, eu vou ter que reflorestar. O administrativo tem uma multa por ter cortado a árvore, multa. E um penal, se for crime, todo o processo penal para responder pelo crime ambiental que eu eventualmente cometi. Então, o mesmo ato, cortar árvores, um ato humano único, pode ter repercussão nas três esferas. O que nós estudamos nessa matéria de primeiro ano, evidentemente, que é a responsabilidade civil. Até o diálogo entre a civil e a penal, sexta-feira no evento do CONARSE, uma das coisas mais agradáveis da minha existência, o debate, o nível do debate, mas eu fiz exatamente uma colocação entre o civil e o penal, que, só vou dizer uma coisa para os senhores, tá? Bem simples para começar aqui a conversa. Se alguém está dirigindo seu carro desatentamente ao celular e atropela e mata uma pessoa, ele vai ter um ilícito civil, que ele vai ter que indenizar a família da vítima, e um penal que chama homicídio culposo, sem intenção de matar, certo? É o mesmo ato. E vocês vão ver no terceiro ano que o juízo civil e o juízo criminal podem apurar simultaneamente. Não é assim, tem que esperar um decidir e o outro decidir. Os processos correm juntos. Claro, um na esfera punitiva do Estado, que é o processo penal, o outro na esfera indenizatória do particular. Mas, de qualquer maneira, para nós, nesse primeiro ano, não interessa a responsabilidade penal nem administrativa. Interessa a responsabilidade civil, que é o tema do direito civil. Tá? Então, quando se fala em responsabilidade civil, no fundo eu estou estudando o dano e sua indenização. O dano e sua indenização. Quando eu era aluno, onde os senhores estão aí, minha orientadora, a professora Tereza Cunha Lopes, ela tinha escrito um livro em 1980, que era a tese de doutoramento dela, do dano estético. E eu cheguei para ela e falei, professora Tereza, primeiro ano, a senhora tem um livro sobre dano estético? Tenho. A senhora nunca atualizou. Você não quer uma ajuda? E eu sentei com a Tereza, reli o livro inteiro e ajudei ela a fazer a segunda edição. E uma das coisas que me marcou daquela época é que a palavra indenização, a Tereza explica, a partir do italiano chamado minozzi, vem de um verbo latim que é o demere. O demere. E o demere significa literalmente apoucar, diminuir. Então, o dano é um apoucamento, não existe essa palavra, eu acho que não existe. Uma redução, uma diminuição. Então, quando eu sofro essa redução, essa diminuição, esse apoucamento, o que acontece então? Indenizar, como os senhores bem sabem, a letra I, já lhes disse isso mais de uma vez, ela é no português negação do que vem depois. Então, móvel, o contrário é imóvel. Material, o contrário é imaterial. Então, indenizar é literalmente apagar o dano. Etimologicamente, indenizar é apagar o dano. Olha que bonito. Indenizar é devolver o que me foi diminuído. Essa é a ideia da indenização. A coisa é muito mais complicada que isso. Eu estou nas noções bem gerais, bem introdutórias. Mas, em linhas gerais, indenizar é devolver o que me foi retirado, o que me foi diminuído. E aí vem a resposta ao senhor. O código, quando trabalha responsabilidade civil, que é o dever de indenizar, ele trabalha de maneira dividida, como eu dizia agora há pouco. No primeiro momento, esse dever de indenizar está cuidado
na esfera do contrato. É a chamada responsabilidade contratual. Artigo 389 seguintes. Vou lhe responder agora da Kiliana. 389 seguintes. E se eu estou falando em contratual, eu pressuponho a existência de um contrato que alguma das partes descumprem, porque ela é contratual. É o dano decorrente do descumprimento do contrato. Vocês podem imaginar milhões de hipóteses. Uma só. Tem que pagar o aluguel, não pago. Por exemplo, responsabilidade contratual. Quem não paga o aluguel que deve. Um segundo exemplo, compro na Amazon e o produto não é entregue. Responsabilidade contratual, porque eu comprei, paguei e não recebi. Então, o 389 e seguintes, que cuida da responsabilidade contratual, ele é analisado na matéria da teoria geral das obrigações, que é semestre que vem, como eles disse. Agora, existe um grande mundo de danos, que vem a ser a segunda espécie que o colega falava, da Kiliana, que é a chamada responsabilidade extracontratual, tudo junto sem fim. Ou a Kiliana, em que o dano nasce não por descumprimento de um contrato, não pelo descumprimento de uma avença, não pelo descumprimento de um ajuste, de um combinado, mas ele nasce basicamente por uma inobservância de um dever de cuidado, pela inobservância de uma cautela, pela falta de cuidado, pela falta de diligência. E esta chamada responsabilidade extracontratual, exemplo, dirigir falando no celular, não presta atenção, bati no carro da frente. Ponto. Exemplo óbvio de responsabilidade extracontratual. Estava dirigindo, desatento e bati. Ou houve uma briga na balada, dei um soco em alguém e machuquei essa pessoa. Extracontratual, não tem contrato entre nós. Eu fui lá e bati em alguém que estava bêbado. Essa responsabilidade, ela é chamada de aquiliana. Extracontratual é sinônimo, podem pôr aí no caderno. Extracontratual igual, aquiliana, mesma coisa. E é interessante que ela é chamada de aquiliana, como no sábado foi dia dos professores, além da Tereza, minha professora, eu vou prestar essa homenagem hoje, prestar o meu segundo professor e mestre, o professor Álvaro Vilaça. O Vilaça, quando dava aula de responsabilidade civil, ele dizia, esse sujeito chamava Aquílio, ele era um tribuno da plebe. E essas figuras históricas romanas, essas funções públicas na história de Roma, mudaram muito, né? Porque Roma teve uma história, no mínimo, 753, com a monarquia, até 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Para não ir até Justiniano e depois do Império Romano do Oriente, para até 1453, quando Mehmed II toma Constantinopla. Então, só estamos falando de uma história que tem 753 a 1453 depois de Cristo, são 2100 anos. Essas personagens, essas funções públicas mudaram muito no curso da história romana. Quem quiser ver a importância de um tribuno da plebe, veja o que aconteceu quando o Senado romano combinou proscrever César e Marco Antônio, que era o tribuno da plebe, tinha que vetar a proscrição e não vetou. E foi a Guerra Civil que acabou gerando a derrocada da República Romana. E, aliás, o tribuno da plebe sentava normalmente fora do Senado romano. E daí, quando ele era comunicado das leis, ele tinha o poder de veto. Ele dizia, não aceito. E Marco Antônio não deixou de vetar a proscrição, como tinha sido combinado com ele, e foi aquela guerra civil. E depois César Isaia Jactaes, que vocês já conhecem, ele disse que o Pan tocava a flautinha e dizia, vem César, vem César. E a flautinha de Pan acabou com a República Romana, diretamente. Outras foram as consequências diretas. Mas o Aquílio era tribuno da plebe, e o tribuno da plebe tinha uma possibilidade: levar propostas ao plebiscito, e a plebe aprovaria uma lei que o Senado não podia derrubar, porque senão qualquer lei da plebe já derrubava. E esse Aquílio aprova então a lei que ganhou o seu nome, a Lex Aquilia Dedamno.
Então, o que basicamente significava a Lex Aquilia de Damnum? No sistema tradicional do direito romano, lá atrás, tá? Não o direito romano justiniano, do Corpus Juris, lá atrás, os danos indenizáveis eram poucos. Existia uma listinha, um rol. Se você causou esse dano, você paga a conta. Se estiver fora dessa listinha, os outros danos não são indenizáveis. Vocês sabem como é que chama o direito quando nós temos um rol fechado? Rol taxativo. Era isso. Então, no direito romano primitivo, o rol de danos indenizáveis era taxativo, né? Tinha o de arboribus succissis, que era cortar a árvore do vizinho, tinha de ebus incensarum, que era tacar fogo no prédio do vizinho, tinha o pasto pecoris, que era o gado comendo o pasto do vizinho. Eram poucos os danos indenizáveis. Poucos, muito poucos, os danos indenizáveis. Se eu pegasse a minha briga com 18 anos e corresse na Via Ápia, derrubasse alguém, ou atropelasse alguém, ou destruísse a cerâmica de alguém, aliás, você viu no Sailor, né? O que acontecia? Nada, porque não era dano indenizável quebrar a cerâmica dos outros. E o Aquílio, ele vai e propõe uma lei que derruba a tipicidade dos danos indenizáveis. Deixa de ser uma listinha, tá? Deixa de ser aquela números clausus, rol taxativo. Então ele amplia os danos indenizáveis. Então aí no furto da raquina, ele cria uma categoria. Eu adorava os Vilas da Sala. Eu adorava. Chamado damnum iniuria datum. O professor Vilaça me contava, faz tempo que eu não falo com ele, que ele e o professor Alexandre Correia conversavam na casa deles tardes e tardes em latim, e eles criaram um glossário de palavras da língua portuguesa que não tinha latim. Então eles tinham um dicionário de palavras que não existiam, que eles criavam declinações em latim. Então o professor Vilaça, do direito romano, almas gêmeas, o professor de romano, muitos anos. E essa categoria do damnum injuria datum, o dano contra o direito posto, é uma categoria que expande os danos indenizáveis. É verdade que a Lex Aquilia, ela não torna a fórmula indenizatória tão aberta como a atual, que nós vamos ver na sequência, que é o artigo 86. Ela não torna os danos indenizáveis tão, vamos dizer assim, grande o número de danos indenizáveis, mas ela quebra com o rol taxativo. E toda vez que eu quebro com o rol taxativo, eu aumento significativamente os danos indenizáveis. Por exemplo, na Lex Aquilia não se conhecia o dano indenizável por omissão. Deixar o cavalo morrer de fome do meu vizinho que me emprestou não é indenizável na sua origem. Mas mesmo assim, eu não tenho mais aqueles 5 ou 6 tipos de dano do direito civil tradicional. Eu amplio para qualquer dano contra o direito. Portanto, a Lex Aquilia é o prenúncio do artigo 186 do Código Civil, que era o artigo 159 do finado Código de 16. A ideia de responsabilidade civil, que vem lá da Lex Aquilia, com todos os desenvolvimentos de 2000 anos de história do zero, a ideia é a mesma. Quem causa dano indeniza. É uma ideia geral, claro, com todos os detalhes, todas as questões, mas a ideia geral é: quem causa um dano contra o direito indeniza. Lex Aquilia. Hoje, quem causa um dano indeniza. Claro que hoje a coisa é bem mais complexa. Por que a responsabilidade civil hoje ganha esses ares de categoria jurídica relevante, né? Por que a responsabilidade civil, a história, o estudo do dano e da sua indenização, ele toma uma proporção muito grande? Quando vocês assistem esses congressos, hoje em dia é muito comum, né, os civilistas dizerem assim: nós temos que rever todo o direito civil, porque tudo que nós aprendemos na escola está tudo errado. Então, por exemplo, propriedade.
propriedades. Diziam os civilistas, ainda agora, 20 de agosto, lá em Recife, no Congresso dos 20 anos do Código Civil. O Erhard dizia, ele Toscano, não, por exemplo, propriedade. Quem quer ser proprietário hoje em dia? Ninguém. Ninguém quer mais carro, ninguém quer mais casa, todo mundo quer Uber, coworking e colívio. Eu não tenho bem certeza se eu fizesse uma pesquisa aqui na rua lá de São Francisco, para essas pessoas que não têm rua, que não têm casa, vocês gostariam de morar na casa deles. Mas enfim, os civistas querem alguns mantras, que está tudo revisto. E a responsabilidade civil está toda revista, porque mudou tudo. Por que eles dizem isso? Porque a sociedade pós-moderna, ela é uma sociedade eminentemente causadora de danos. Muito mais do que era no século XIX. Então só vamos pensar uma coisa, para quem gosta de ver filme do Sherlock Holmes ou do Jack the Ripper da era vitoriana. Havia atropelamento por carruagem em Londres no século XIX? Certamente. Certamente. E não era um, nem eram dois. Havia muitos atropelamentos de pessoas por carruagens. Imagina uma rua de Londres no século XIX com a iluminação pública bruxuleante, para usar um termo preciso, e aquela névoa. Então, a carruagem atropelava pessoas. Agora, troquem a carruagem, aposentem os cavalos e peguem o carro. O que causa mais dano? O carro ou o cavalo no século XIX? Estatisticamente, é óbvio, aliás, não sei se os senhores sabem disso, há pesquisas, que as mortes no trânsito são estatisticamente maiores que as mortes em guerra. Mesmo com uma guerra como na Ucrânia, agora, morre mais gente no trânsito que em guerra. Desde que passou a Segunda Guerra Mundial, com aquele número enorme de gente que morreu. Então, reparem, conforme a tecnologia avança, os danos se potencializam. Um dos grandes exemplos dessa conversa é a questão, que não se tem certeza ainda, dos danos que o celular causa a gente. Por conta de ondas, etc. Ninguém sabe muito bem quais vão ser os danos futuros que nós vamos ter. Mas eu vou dar um exemplo simples para vocês. Sempre se fumou. Fumou, cigarro. Né? Vocês já sabem, o tabaco é nativo das Américas. Os europeus levaram o tabaco para a Europa. O índio brasileiro conhecia o tabaco. As populações pré-colombianas conheciam o tabaco, como os astecas, como os mais, não sei, os astecas e os incas. E o tabaco, portanto, era fumado, cada época de um jeito, com as suas peculiaridades. Até o início do século XX, você tinha estresse, você ia no médico e recomendava cigarro. Ou seja, o cigarro era uma terapêutica, até os anos 1950 e 1960. Você ia falar, doutor, estou estressado. Ele falou, já fumou? Não, então fuma. Você vai ficar menos estressado. Hoje, o cigarro é tido como o grande vilão do século XX, não do XXI, o XXI está pensando agora, do século XX. As doenças, tanto que no MASP tem aquelas fotografias para desestimular o consumo de tabaco, assim por diante. Mas, se vocês imaginarem, né, antes do tabaco ser enrolado por uma indústria, que é a indústria mais lucrativa do mundo, que é monopólio de duas empresas, a British American Tobacco, que é a Souza Cruz do Brasil, e a Philip Morris, duas mandam no mercado mundial do tabaco, praticamente. Quantas pessoas fumavam no tempo que o tabaco estava na América do Sul, você tinha que ter a planta, pegar o fumo, queimar o fumo? Quer dizer, 10 pessoas? Hoje são milhões de pessoas. Bilhões que fumam, porque você vai lá, paga o preço do cigarro e está o cigarro à mão. Então, evidentemente, as sociedades mais evoluídas, elas têm um potencial danoso maior. Mas não fique triste. Também tem um potencial maior de medicina para salvar a vida, um potencial maior de conforto. Não é assim, a tecnologia não veio só para destruir o ser humano. Ela veio acompanhada de benefícios e malefícios. O que é maior ou menor, só a história vai dizer. De qualquer maneira, nós chegamos então a uma conclusão que o estudo da responsabilidade civil está na moda. Porque a sociedade atual é causadora de danos por excelência, pela sua própria estrutura social. Vocês imaginem uma sociedade medieval, pré-revolução industrial? Primeiro que o número de pessoas no mundo era infinitamente menor, certo? Depois da peste negra, a Europa perdeu 1/3 da população. 1/3. E segundo que a revolução industrial deu esse boom. Aliás, outro dia eu estava num evento lá na França com o professor português, o Araújo, ele disse uma frase que eu gosto de dizer. É engraçado dizer isso, né?
Nós sempre temos um debate filosófico sobre os transgênicos, os alimentos geneticamente modificados e o grau de dano que esse alimento pode nos causar. Mas se não fossem eles, né, a população mundial não tinha comida, porque eles potencializaram a produção de grãos. Então é interessante que a gente sempre olha um lado da história, mas às vezes tem outro. Se vocês acharem assim, vamos criar uma lei proibindo, simplesmente a população passava fome, mais fome do que já passa. O Harari aqui diz no livro dele, que foi o maior erro da minha vida, que me apaixonado pelo Harari. Eu li os 3 dele e nunca mais li nada, nem coluna de jornal. Sabe aquela que você vai no barbeiro, cortar o cabelo de uma coluna do Harari? Ele dizia que os 3 grandes cavaleiros do Apocalipse, a guerra, a peste e a fome, no século XX eles foram debelados sistemicamente. Porque é uma mentira, né? Porque a pandemia foi sistêmica no século XXI e atingiu da China e voltou para a própria China. Mas de qualquer maneira, a fome foi sistemicamente debelada. Tem fome local, mas é uma fome mundial também por causa dessa tecnologia de mutação de genes. Então, vejam os senhores e vejam as senhoras. A sociedade atual, ela é causadora de danos. A partir dessa premissa, vamos estudar os 3 artigos do Código Civil que cuidam da responsabilidade civil na parte geral. 186, 187 e 188. Vamos começar pelo começo. Vamos começar imaginando uma batida de automóvel. Quando eu terminei a faculdade em 96, no ano seguinte, em 97, eu comecei o mestrado com a Tereza. Comecei o mestrado, fiz o meu mestrado, defendi o mestrado, e no ano seguinte, pedi para a Tereza, foi o único ano, de 92 que eu entrei na Sanfona até hoje, foi o único ano que eu fiz sem vínculo. Eu falei, Tereza, me dá um ano de férias para eu voltar para o doutorado? Ela falou, tudo bem, Simão, você tem um ano de férias. Então 2003 foi um ano de férias. Quer dizer, eu sempre vinha assistir as aulas de Tereza. Eu brinco que eu acho que eu sou a professora do Brasil que fez mais curso civil. Eu fiz na minha graduação, depois fiz os 5 anos subsequentes, mais 5. Eu fiz 3 cursos de civil aqui, sentados. Porque a Tereza dava aula, eu não perdia uma aula dela. Eu aprendi a dar aula de 3 cursos de civil. Isso foi 15 anos de graduação de civil. Daí, em 2003 eu tive aquela folga. Vamos agora para o doutorado. E naquele ano, em 2003, um professor, que eu não vou citar o nome, já foi dessa para melhor, ele resolveu mudar as regras da pós-graduação. E ele criou uma prova de ingresso no doutorado e no mestrado. Bom, eu não vou nem contar para os senhores a confusão que aquilo gerou. A prova foi anulada pela congregação. Nós tivemos uma reunião com o professor Mário, que era o diretor. Bom, aquilo foi objeto de uma grande confusão. Eu sei que eu e uma grande parte dos alunos, nós fomos todos reprovados naquela prova. Depois a prova foi anulada. Houve indícios de erro, de correção gravíssimo, mas enfim. Eu estava muito nervoso, porque não consegui dar doutorado. E aí um dia recebo uma notícia no telefone celular. Olha, a prova foi anulada e você está aprovado para começar o doutorado. Eu fiquei tão feliz que eu peguei meu carro aqui, lá em São Francisco, dirigindo ao celular. Está entendendo a história? Dirigindo ao celular. E comecei a ligar para as pessoas. Olha, eu fui aprovado para o doutorado. Derrubaram aquela prova maluca, enfim. Foi um período interessante. Porque eu era monitor do professor Mário, né, de romance. E dentro da vida inteira eu fui. Quando eu cheguei, bom, deixa isso para lá. Mas foi um período muito interessante na minha vida. Daí, eu estava dirigindo, falando ao celular. Está percebendo o problema? Dirigindo, falando ao celular. O que aconteceu? Eu bati o carro, claro. Lógico. O trânsito parou. Eu lá tudo animado, dando notícias para o Brasil e para o mundo. Olha, passei no doutorado, pá, bati o carro. Bati o carro aqui, na esquina, aqui, onde você vai descendo a rua Brigadeiro, antes de entrar no 3 de maio, naquela paradinha eu bati o carro. Então agora vamos ver, na batida de carro. Vamos ver o artigo 186, a partir da minha batida de automóvel. Quais são os elementos da responsabilidade civil? Primeiro, que eu estava conduzindo, dirigindo e bati. Ou seja, há uma conduta humana.
No meu caso, a conduta foi por ação. Eu não percebi, bati o carro, estraguei o carro da frente. Essa minha conduta teve o que por efeito? Qual foi a consequência dessa conduta? Dano. Perfeito. Dano. Também conhecido por prejuízo. Agora repare um detalhe. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer agora. Se eu estou falando ao celular e a pessoa que está no carro na minha frente dá uma marcha, estou parado, dá uma marcha ré e bate no meu carro, ela causou um dano a si própria, certo? Não fui eu que estava parado, mesmo falando no celular. Estamos de acordo com isso? Não foi eu que causei o dano. Então, não basta que haja uma ação, falar ao celular, e haja um dano. Ela deu marcha ré e bateu no meu carro. Precisa existir uma ligação entre a ação e o dano, entre a conduta e o dano. Como é que chama o elemento que une uma coisa à outra? Ou seja, aqui nós temos a causa, certo? Que é a conduta humana, e aqui nós temos o efeito, que é o dano. E portanto, o elemento que os une é o nexo de causalidade ou nexo causal. O dano tem por causa a conduta humana. O dano ou prejuízo é consequência desta conduta humana. Se eu não erro a conta, nós temos na lousa conduta humana, dano ou prejuízo e nexo causal. 3 elementos, certo? Já estão na lousa. Falta um quarto elemento. E esse quarto elemento é uma das coisas do direito que mais espelha um senso social de certo ou de errado. É engraçado que os civilistas combatem esse quarto elemento, dizem que ele hoje é inútil, que ele sumiu do sistema, que ele não existe, mas ele socialmente é aquele que desperta, pago ou não pago. Eu diria para vocês que é ele que vai dar uma sensação de justiça, e que os juristas insistem em bater nele, porque os juristas muitas vezes são descolados do mundo onde eles vivem. Qual é o elemento que falta? A culpa. Não a culpabilidade, a culpa. Culpabilidade dá uma ideia de atribuir culpa. Aqui é a culpa em si. A culpa. Que no código, no artigo 186, ela não vem com a palavra culpa. Ela vem com as suas modalidades, que são a imprudência e a negligência. A imprudência e a negligência. Olha como a culpa ela é interessante. Existem 3 obras de responsabilidade civil, como vocês estão no primeiro ano, que eu quero deixar 3 nomes para vocês, que vocês podem falar assim, não, eu queria ler um pouco mais, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Tem 3 obras, são clássicas sobre esse tema, tá? Sabe aquelas obras que a gente disse, que é a biografia básica de responsabilidade civil? Claro que muita coisa mudou, são obras mais antigas, mas elas dão estrutura, elas são basilares. Ou seja, não se fala em responsabilidade civil sem passar por elas. Eu não disse assim, elas são tudo, mas elas são o início de tudo, elas são o começo. Quais são as 3 obras? A primeira obra de responsabilidade civil, que não pode, vamos dizer, ser esquecida, é do professor, que é desembargador do Rio de Janeiro, Aguiar Dias, José de Aguiar Dias. Chama da responsabilidade civil. José de Aguiar Dias. A segunda das obras, do professor catedrático da PUC, que o senhor depois pode me confirmar,
com a sua família, eu acho que ele era, segundo eu tinha lido, tio do seu avô, tio. É do professor Agostinho Alvim, da PUC de São Paulo, que chama da Inexecução das Obrigações. E é, para mim, o livro que eu mais tive o prazer de ler na área jurídica e monográfica de todos. Eu já escolhi. Se tem um livro que eu gosto de ler, esse, chama da Inexecução das Obrigações. Agostinho Alvim. O professor Agostinho Alvim, da PUC de São Paulo, ele foi o pai do livro de obrigações do Código. Porque ele estava na comissão elaboradora do Código Civil. Ele é o pai do livro de obrigações. E o terceiro livro, que é de um professor que foi diretor aqui da faculdade, catedrático, portanto, é o professor Alvino Lima, cuja obra chamava Da Culpa ao Risco. Na hora que ele publicou ficou Culpa e Risco, mas a obra chamava tradicionalmente Da Culpa ao Risco e ele publicou como Culpa e Risco. É a mesma obra, só que mudou o nome na hora de publicar. Alvino Lima. Essas são as 3 obras básicas para compreender responsabilidade civil. Os senhores estão no primeiro ano, os senhores vão pensar uma coisa, quem gosta de civil. Vocês vão lendo as obras mais novas e vão voltando. E vocês vão ver que no mundo do direito nada se cria, tudo se copia. Tem exemplos, por exemplo, em manuais que são cópia do Bevilacqua. Cópia. E, aliás, manuais que eu estudei, do século XX, não manuais atuais. Os atuais também copiam, só que eles não sabem onde eles copiaram. Porque ficou tanta cópia da cópia da cópia que eles já não sabem mais, eles perderam a base. Mas Silvio Rodrigues diz assim na obra dele, Silvio Rodrigues: olha, eu peço desculpas aos leitores, não vale a pena, porque eu copiei tanto o professor Agostinho Alvim, se alguma vez eu não dei crédito, é tudo dele isso aqui. Então já estou avisando que eu copiei tudo dele, pelo menos ele foi intelectualmente honesto. O Agostinho Alvim é um must. Mas, por que o senhor está falando isso tudo, Simão? Eu não me perdi. O senhor achou que eu me perdi, mas já estou voltando. Porque eu estava dizendo que era culpa. Era para isso que eu fiz essa pausa. E numa dessas 3 obras, que é do Aguiar Dias, ele passa 20 ou 30 páginas para definir o que é culpa. É uma parte longuíssima da obra dele. Ele traz até doutrina húngara, um sujeito chamado Marton, para definir o que é culpa. E o professor vai concluir na sua obra que a definição de culpa é uma das coisas mais complexas do sistema. E é muito engraçado, porque definir culpa é algo complexo. Mas se eu contar 3 histórias e perguntar há ou não há culpa, isso fica óbvio. Fica óbvio. A dificuldade que Aguiar Dias tem, ele e a doutrina, em definir culpa, é oposta à percepção de culpa no dia a dia. Ou seja, é muito mais difícil definir do que perguntar, teve ou não teve culpa. Tanto que para um juiz aplicar, houve ou não culpa, é muito mais, eu não estou dizendo a prova da culpa, tá? Eu estou pressupondo que aquilo esteja provado, estou dizendo os autos, é muito mais fácil do que definir filosoficamente ou juridicamente culpa. Uma vez eu fui sustentar um caso do TJ, aquelas sessões intermináveis presenciais, chegava-se lá 9 horas da noite, ficava 7 horas da noite, ficava 12 horas no TJ sentado esperando. E daí várias pessoas sustentaram esse livro. E eu estava lá esperando e houve um caso que foi a julgamento que eu quero contar para os senhores e os senhores vão me dizer se houve ou não culpa dessa pessoa. Houve uma festa, numa casa grande, aqui no bairro de Morumbi. Uma grande festa, numa casa muito luxuosa. E o proprietário dessa casa estava fazendo obras na área externa. Obras. Então o que ele fez? Ele fez uma barreira e com placas, não passe, obra, e deixou um segurança ali para ninguém ultrapassar aquela barreira. Determinado convidado levou na festa um amigo, que é chamado popularmente Penetra, porque não foi convidado. Ele foi na carona do outro. O Penetra bebeu todas, o Penetra cheirou todas, o Penetra fumou todas, estamos altos. Ele tinha álcool, maconha e cocaína no sangue. E o Penetra resolveu explorar a propriedade. E o que o Penetra fez? Ele viu que o segurança estava andando na barreira, quando chegou para a esquerda, ele pulou a barreira e foi dar um passeio nas obras dessa casa, que ele não conhecia o dono, ele é o Penetra, você está entendendo esse detalhe?
Penetra não convidado. E o que aconteceu com o Penetra? Ele cai dentro da piscina que está em obras e se machuca. Não morreu, fica tranquilo, nem tetraplégico, nada disso. Ele se machuca. E ele entra com uma ação contra o dono da casa, para indenizá-lo, alegando que ele foi vítima de dano. Reparem, senhores, até que sustentou nesse caso pelo dono da casa. Reparem esse detalhe. Os senhores acham, os senhores não sabem o que é culpa juridicamente, que ele teve culpa ou não de pular a barreira, dar um bypass de segurança e ainda cair na piscina que ele não foi contando para a festa. Bom, vejam que esse conceito de culpa, isso parece óbvio que teve culpa, e não o dono da casa. O que o dono da casa ia fazer? Ficar com o sniper para tirar os penetras que pulassem e matar o penetra? Não tinha jeito. Então, ele evidentemente perdeu a ação. Os senhores percebem culpa, certo? Um dia eu estou dando aula no cursinho, e um aluno falou assim: professor, tem uma história para me contar? Assim, era engraçado porque o cursinho tinha 15 minutos de intervalo, que era a hora da água e do banheiro. E sempre tinha alguém com uma história para contar. E daí, eu falei: qual é a sua história? Não, eu tenho um problema que eu acho assim, eu não vejo problema no que aconteceu, mas eu vou contar para o senhor que está dando problema. Tá bom, o senhor não vê problema, está dando problema. Eu namoro uma moça, e essa moça tem um filho de outro casamento. Tem um problema, família plural, está tudo em ordem. Aconteceu um probleminha. Eu estava namorando com ela e não tinha que cuidar da filha dela, tá acompanhando, doutor? E nós resolvemos deixar a filha dela brincando com os cachorros. Brincando com os cachorros, né? Não, que tem, né? Não é normal uma criança ver cachorro. É normal uma criança ver cachorro. O problema é que o cachorro era um pitbull. Mas é bonzinho, viu, professor? Nunca atacou ninguém. Você deixou uma criança de 5 anos brincando com o pitbull, você subia a fazer sexo com a moça no quarto. Mas não tem problema, não nenhum problema. Só que daí houve um problema. A cadelinha, pitbull fêmea, tinha parido, tinha pequenos cachorrinhos. E na hora que a criancinha de 5 anos foi brincar com os cachorrinhos, ela teve o rosto destruído por um ataque da mãe pitbull. Ele dizia: o senhor acha que tem algum problema? Eu falei: nenhum, a não ser que se fosse eu, ele dava um tiro na cabeça. Era o único problema, eu resolvia na bala. Porque imagine falar para o pai dessa criança, que a mãe dessa criança foi namorar, largou a criança brincando com uma fêmea de pitbull, os cachorrinhos, e a criança teve o rosto destruído pela cadela. Você acha que houve culpa dessa mãe e desse namorado que largaram uma criança 5 anos com o pitbull parido? Alguém tem dúvida disso? Reparem quando a gente fala de culpa, parece óbvio para os senhores. Ninguém larga uma criança junto a um animal com risco de ser machucada. A criança tem um rosto. E aí o professor quer ver as fotos? Eu falei: não, as fotos eu fundo. O senhor acha que ela vai perder a guarda da criança? Eu falei: o que o senhor acha que a sua filha? Foi essa conversa. Então, essa noção de culpa, ela pode até ter alguma confusão, o Fábio é juiz, de prova, mas a noção do que é culpa, ela é, tanto que um juiz, quando vai falar agiu com culpa, ele não precisa explicar o que é culpa, porque o conceito de culpa, ele é complexo, mas a noção de culpa, ela é socialmente compreendida. Teve uma tentativa de parte da doutrina de dizer o seguinte: antes de falar dessa parte da doutrina, eu já falo. A culpa, então, pode ser definida como a inobservância de um dever de cuidado. A inobservância de um dever de cuidado. Portanto, quem é diligente, quem é cuidadoso, age sem culpa. Quem é imprudente, quem é negligente, age com culpa.